Ninguém na rua imaginava que a menina que Helena encontrou à beira do beco era filha do homem cuja sombra estendia-se por toda a cidade. Pouco depois daquele encontro, quando a chuva lavou o sangue do asfalto e os primeiros curiosos se dispersaram, a vida dela, já reduzida a pequenos gestos de sobrevivência, mudou de forma irreversível. Helena não sabia o nome do pai, nem precisava. O medo que o nome dele despertava era uma presença palpável, sussurrada em portas entreabertas, em rostos que desviavam o olhar. Ainda assim, numa manhã que começara como outra qualquer, ela abriu os braços e acolheu alguém que não tinha a menor ideia de que carregava, como um dossiê invisível, a história do homem mais temido da cidade. Helena vivia na borda da cidade, onde o transporte público terminava e começavam os terrenos baldios, as construções interrompidas e as lojas que fechavam cedo. A casinha que restou para ela depois de Miguel, depois do acidente, era de alvenaria com o rejunte gasto, uma janela com cortina remendada e um quintal que mais parecia depósito de lembranças. O dinheiro acabava sempre antes do mês. O telefone tocava raramente. As noites cheiravam a um misto de óleo de cozinha e umidade. Era ali que Helena havia prometido enterrar o passado, com as coisas arrumadas num silêncio contido, os rostos das contas pago a mês, as lembranças embaladas como quem tenta evitar ferimentos. Miguel morrera do tipo de morte que não se prende a discursos heróicos. Um ônibus que fechou a curva no momento errado, um freio que falhou, um corpo lançado contra a vida, um funeral com poucas flores e muitos sussurros de vizinhos que pareciam murmurar: "Coitada!". Depois dele, Helena aprendeu a fazer o luto em passos pequenos. Cozinhava porções reduzidas, colocava a roupa para secar na corda e lia as cartas que Miguel deixara. As mesmas repetidas frases de paixão e planeamentos interrompidos que agora pareciam um relicário de paciência. Os santos da prateleira acumulavam pó. Ainda assim, entre uma conta e outra, havia dias em que o coração doía com uma saudade tão antiga que parecia rasgar a pele. Naquele dia em particular, houve um cheiro estranho no ar. Fumaça distante, uma mistura de gordura queimada e pólvora fina de um cachimbo. O céu estava baixo, pesado, como se também pesasse nas pernas das pessoas. Helena saiu para comprar pão e quase voltou para casa quando ouviu um som abafado vindo do beco que dividia duas fileiras de sobrados. O som era um soluço fraco, abafado pelo som da cidade. Portas de metal batendo, um cachorro latindo, música de longe. Ao virar a esquina, ela encontrou a menina caída sobre pilhas de papelões, o rosto coberto de lama, um fio de sangue seco na boca, os olhos tão pequenos e arregalados que pareciam buscar alguma coisa no céu. Helena hesitou por um segundo, como se a vida inteira pudesse caber naquele instante de indecisão. O instinto que sempre a fizera cuidar de pequenas feridas, de remendar botões e de repartir o último pedaço de pão, falou mais alto. Pegou a criança nos braços. A menininha tinha o cheiro de abandono, misto de suor, pó e medo. Havia marcas de algo anterior, cortes que não pareciam recentes, hematomas minguados. Helena enrolou-a num casaco que trazia no ombro. Sentiu o corpo frágil como um pacote de papel fino. Subiu a rua com passos rápidos, evitando olhar para os que passavam, como se quem a visse também pudesse transmitir um juízo. Em casa, a luz era fraca. A varanda estreita balançava com um rangido antigo. Ela deitou a garota na cama pequena e improvisou um curativo com um pano limpo e água fervida. Havia uma calma quase cirúrgica em suas mãos. Sabia fazer o básico, bandear, aquecer, acalmar. Ao pôr a criança deitada, Helena notou um corte no queixo, uma costela roxa, mãos pequenas trêmulas como se tivessem sido seguradas com força. Quando a menina despertou, olhou para Helena com uma mistura de desconfiança e alívio, e murmurou algo que era mais som do que palavra. "Mamãe." E Helena estremeceu.
Não existia mãe ali, mas naquele instante ela se pegou respondendo: "Eu sou Helena." E o nome ficou suspenso no quarto como um juramento. Nos dias que se seguiram, a casa mudou de ritmo. O café passou a ser um ritual compartilhado, o pão, maior, o olhar, mais atento. Helena penteava os cabelos emaranhados da menina, lavava a sujeira crua dos joelhos, tentava arrancar do corpo infantil o cansaço que parecia já ter se alojado nas juntas. A menina começou a responder com um sorriso tímido, apontando para uma boneca de pano que Helena encontrou no depósito e que, por milagre, ainda tinha um olho. Helena chamou-a de Rosa. O nome veio antes da pergunta: "Qual é o seu nome?" Como se ajudá-la a nascer de novo passasse por batizá-la com algo simples e doméstico. Rosa, pequena, sorriu e tentou repetir: "Rosa." A sílaba saiu trêmula e depois, pouco a pouco, foi ficando firme, como uma corda sendo esticada entre duas margens. Noite após noite, Helena ficava acordada em frente à cama, ouvindo a respiração da menina, sentindo o peso e a responsabilidade que agora lhe cabia. Cuidava das feridas com uma constância quase sagrada. Purgar pomada, segurar a mão até o choro passar, cantar baixinho uma canção que Miguel costumava assobiar enquanto consertava alguma coisa na cozinha. À medida que a dor física de Rosa diminuía, surgiam outras feridas mais profundas. Pesadelos, silêncios longos, desenhos rabiscados com pequenas mãos que repetiam sempre as mesmas imagens. Uma casa cercada por carros com lanternas, uma figura grande de costas, mãos que agarravam. Em cada desenho havia um traço que Helena não soube interpretar de imediato, até consultar o antigo caderno de Miguel, quando encontrou um rabisco que lembrava a mesma figura imponente. Não havia garantia nenhuma, apenas pistas. A notícia de que Helena acolhera uma criança se espalhou com a velocidade dos rumores na vizinhança. Não eram elogios, na maioria das vezes. Eram especulações. Por que uma mulher sozinha ia se meter com algo assim? Perguntavam as pessoas nas filas do mercado. Não é tão simples assim, murmurava Dona Carmen do número 12, que vinha visitá-la disfarçando curiosidade com um bule de chá. Havia quem dissesse que Helena estava atrás de dinheiro, que era capricho. Havia quem, em silêncio, aplaudisse aquela coragem simples. As palavras, no entanto, criaram um fio invisível que puxava a atenção de gente que gostava de saber o que se passava na vida alheia. A primeira visita formal veio de Carter, o delegado local, que se autodenominava cuidador da ordem da cidade, e que na prática presidia também a lista das oportunidades que a cidade oferecia. Carter tinha o rosto quadrado e a voz que não perguntava, decretava. Apareceu numa tarde calorenta, com o distintivo no bolso e um bloco de anotações sempre pronto. Olhou para Rosa com a mesma indiferença com que olhava para papéis de processo. E suas questões eram pontuais. Quem era a menina? Como ela havia sido encontrada? Onde estava o registro de nascimento? Helena respondeu com a verdade de sua boca seca. Achei-a no beco. Estava machucada. Não havia ninguém por perto. Carter fez silêncio por alguns instantes, como se encaixasse as peças num quebra-cabeça que só lhe interessava por conveniência. Depois rascunhou algo, fez perguntas sobre a residência de Helena, suas condições financeiras, sua estabilidade emocional. As perguntas pareciam menos sobre a criança e mais sobre o potencial lucro político de uma situação instável. Se alguém vier aqui perguntando, você me chama? Disse Carter finalmente, com uma voz que arrastava um aviso por baixo. A cidade tem procedimentos. Não é razoável que uma mulher pegue uma criança sem comunicar. Há algo frio em quem fala de procedimentos quando o que está em jogo é uma vida. Helena sentiu isso na pele. Não desejava problemas com a lei. Já tinha problemas demais. Mas também não sentia que pudesse deixar Rosa sozinha novamente. Carter, que conhecia bem as ruas e os códigos que regiam os negócios obscuros da cidade,
Afastou-se com um olhar que não escondia uma parte de curiosidade. Antes de ir embora, falou baixo, quase para si. Há pessoas que gostam de usar crianças como troféus. Aquela frase ficou batendo na cabeça de Helena como um martelo. Troféus? Quem poderia ter motivos para transformar uma criança em símbolo de poder? Os dias passaram, e o cuidado cotidiano se tornou uma rotina que aprofundava a ligação entre Helena e Rosa. Havia pequenas dádivas de normalidade. Ensinara a amarrar os cadarços, provando sapatos velhos que enrolavam os dedos, descobrir que Rosa gostava de arroz com açúcar. Helena inventava histórias para colocar a menina para dormir, adaptações improvisadas de contos que Miguel contara. Quando a menina falava do homem grande, Helena respondia com evasivas, descrevendo-o como alguém que partira e não voltara. Rosa reagia com silêncio e com um olhar que dizia que nem toda a história havia sido contada. Uma tarde, enquanto pintavam flores num papel gasto, a voz do portão traçou uma sombra no interior da casa. Eram passos controlados, firmes. Um homem alto esperou que Helena a atendesse. Trazia no rosto algo que misturava gentileza e vigilância. Não era Carter. Havia em sua atitude o tipo de respeito que alguns homens da cidade reservavam aos temas complexos. Aqueles que envolviam dinheiro, honra e, sobretudo, medo. Ele se apresentou apenas com um nome próprio e a formalidade cortês de quem representava alguém maior. Meu nome é Gonzalo. Venho em nome da senhora Beatriz Ramírez. Não havia sorriso. Helena não conhecia aquela senhora. Perguntou por que vinha. Gonzalo falou em voz baixa, cuidadosa. Havia uma linguagem nos seus gestos que não cabia em explicações. Ele não queria alarde. Só queria instrução. Deixou um cartão com um endereço e um aviso. Perguntar por Beatriz poderia atrair problemas, mas os problemas, de vez em quando, eram ferramentas para encontrar a verdade. Gonzalo também deixou claro algo que Helena teria mais tarde de traduzir do tom para o significado. Havia pessoas observando. Observando, no dizer dele, significava que rostos que controlavam a cidade sabiam de coisas que o resto não via. Para Helena, aquilo deu frio. Havia mais olhos do que imaginara, e todos pareciam destoar entre a frieza da autoridade formal e a selvageria da rua. No comércio, a palavra mafioso começou a circular como um vento sussurrante. Ninguém pronunciava diretamente o nome que todos evitavam. Dom Matias Calderon. Quando o nome se insinuava, vinha com uma reverência mais do que religiosa. Vinha com medo. Dom Matias governava partes da cidade como quem administra uma fazenda. Seus capangas vigiavam, seus negócios enredavam-se com contratos, promessas e ameaças veladas. Ele não era um mito. Era tangível em carros pretos que passavam devagar, em telefones que tocavam à noite e nunca paravam de tocar. Mas aquilo ainda era rumor, uma geografia que a boca das pessoas traçava sem saber se falava do presente ou do passado. Helena sabia, porém, o suficiente para entender que, se Rosa fosse mesmo filha de alguém assim, a sua decisão de acolher a menina poderia ser vista como uma afronta ou uma afronta possível. Havia histórias que diziam que Dom Matias não perdia nada que considerasse parte de seu mundo. E havia outras histórias, sussurradas entre quem conhecia os cantos mais escuros, que falavam de um homem capaz de fazer justiça com as próprias mãos quando a lei lhe parecia fraca demais. Essas narrativas não ajudavam Helena a dormir. Enquanto isso, a menina começava a soltar palavras que eram cabos de ligação com um passado não contado. Uma canção que a soltura de suas sílabas transformava em lamento, uma palavra antiga que ninguém da vizinhança usava, a referência a um carro preto que passou junto à casa uma semana antes do abandono. Tudo aquilo costurava um mapa que apontava, lenta e dolorosamente, para o centro da cidade, e para um homem de quem toda a cidade falava baixo. Quando Helena escutou pela primeira vez a palavra papá,
Nos lábios frágeis de Rosa, algo no peito se apertou. O amor que definira suas escolhas tornou-se de repente um risco. Os olhares na rua mudaram. Antes eram de curiosidade, agora de cálculo. Havia gente que passou a medir a casa de Helena com passos e a falar, em voz baixa, sobre quem poderia se aproximar. Dona Carmen, que primeiro reagira com desconfiança, voltou várias vezes com um bolo de fubá e uma preocupação que parecia genuína, mas que também sugeria medo. Helena, filha, você tem que cuidar. Tem gente que não entende nada de compaixão. Dom Antônio, que tinha influência entre os comerciantes locais, apareceu oferecendo uma ajuda formal. Se precisar de referencial, eu posso falar com o delegado. Mas suas propostas vinham com um recado invisível, a sugestão de que colaborar era melhor do que enfrentar o que vinham por aí. Tudo se transformava num xadrez de favores e temor. Numa dessas tardes, em que a tensão parecia condensar-se no ar, Helena levou Rosa ao posto de saúde. O médico, Dr. Morrison, um homem prático e pouco afeito a sentimentalismos, fez perguntas que pareciam notas em partitura. Quem trouxe a criança? Tem certeza de que não há alguma família? Algum documento? Helena explicou com o fio de voz de quem tenta proteger algo mais do que uma vida. Tenta proteger um destino. Doutor, Morrison atendeu Rosa com eficiência. Curativos, uma injeção para prevenir infecções, uma receita para vitaminas. Quando ele ouviu, inevitavelmente, sobre os possíveis laços da menina com um homem poderoso, o médico suspirou. Parece coisa grande demais para uma vizinha sozinha, disse ele, a mão apoiando o queixo. O melhor é ter papelada, Helena. Documento salva. Faz com que o coração das pessoas pare de apertar e as deles larguem de lado qualquer ideia de tomar a sua iniciativa. Helena saiu do posto com um envelope que mais parecia uma sentença. As palavras, procure a delegacia, estampadas em sua cabeça. Sabia que, se registrasse a menina formalmente, poderia atrair a atenção de quem tinha razões para reivindicá-la. Se não registrasse, vivia na ilegalidade. Era um dilema simples só no enunciado. Brutal na consequência. Uma noite, numa vigília em que a chuva tamborilava no telhado e as luzes da rua tremeluziam como lanternas distantes, Helena sentou-se junto à cama de Rosa e deixou que as memórias de Miguel surgissem. Lembrou-se de noites em que, mesmo sem dinheiro, Miguel apagava as luzes para que o quarto parecesse um cinema doméstico e contava histórias sobre um homem que viajava e sempre voltava para casa. Lembrou-se do cheiro de pólvora misturado ao café, quando, anos antes, Miguel tivera uma briga com um sujeito do outro lado da cidade. Lembranças de mãos calejadas que consertavam fechaduras e dobravam a vida em ordens pequenas. Pensava nesses fragmentos como quem monta um mosaico, tentando encontrar sentido. Sua escolha, acolher Rosa, vinha de algo primitivo e necessário. Era uma promessa feita a si mesma e a Miguel, uma promessa de que a misericórdia existia, mesmo que de forma desorganizada. As noites tornaram-se cada vez mais longas, com telefonemas anônimos. No começo, eram chamadas sem voz, depois, uma mensagem curta com palavras desconexas. Não mexa com o que não é seu. Alguém vasculhava as frestas da vida de Helena, enviando avisos para medir a sua coragem. As ameaças não eram elaboradas, mas serviam ao mesmo propósito: lembrar que havia um preço por desafiar as conveniências do poder. Foi quando, numa manhã sem alarde, um envelope sem remetente apareceu sobre a mesa da cozinha. Dentro, uma fotografia em preto e branco de quando Rosa fora menor. Na imagem, uma mulher sem rosto segurava uma criança. No verso, um único número de telefone. A fotografia era uma peça de quebra-cabeça que fez a garganta de Helena espessar. Não sabia quem a reenviara, mas sabia que, ao mesmo tempo em que queria proteger Rosa, estava agora em posse de algo que podia atrair não apenas palavras, mas gente de verdade. Nesse ponto,
Quando a cidade parecia ajustar-se à presença da menina, como quem tolera um novo morador, alguém deu o passo que faria a situação escalar de rumor para fato. Carter apareceu de novo, desta vez acompanhado de outras duas figuras, um advogado municipal e um jovem policial de rosto fechado, que parecia mais novo do que a profissão exigia experiência. O tom de Carter não era apenas o de um delegado zelando por procedimentos. Havia ali a curiosidade de quem sentira que algo, talvez um possível conflito, poderia ser aproveitado a seu favor. A cidade precisa de clareza, disse Carter em voz que ecoou pelo pequeno pátio. Precisamos saber de onde vem essa criança. Documentos, Helena. Sem isso, cria-se contenda, e contenda é ninho de violência. Helena respondeu com a mesma firmeza que tinha usado cada vez que se vêem empurradas circunstâncias que pedem coragem. Eu a encontrei ferida, a trouxe para casa, cuidei dela. Não há gente que venha procurá-la. Não posso entregá-la a uma cidade que fala em contendas sem pensar no que vai acontecer com ela. Carter apertou os lábios. Sabia que Helena podia se tornar problema ou bandeira. Os olhos do delegado varreram Rosa, sentada no colo de Helena, observando com a curiosidade que só as crianças têm quando algo grande acontece ao redor delas. O jovem policial, silencioso, anotava. O advogado murmurou que, legalmente, havia caminhos para proteger a menor enquanto se investigava a filiação e aguardava-se o surgimento de alguém que reivindicasse a paternidade, ou fosse realmente seu pai. Mas no tom do homem havia um cálculo. Envolver a máquina pública poderia significar fotografias, declarações, uma oportunidade para Carter de se colocar como protagonista em meio ao tumulto. Helena sabia que a lei poderia proteger, mas sabia também que a lei podia ser uma vitrine. Seria difícil garantir que Dom Matias, se fosse de fato pai, aceitasse aquilo pacificamente. E se não fosse? Se a reivindicação viesse de alguém com poder, coragem e, por que não dizer, recursos para forçar a sua mão. Nas ruas, coisas aconteciam sem registro. E quem não tinha proteção facilmente se via refém de escolhas alheias. Foi ali, nessa encruzilhada de medo e carinho, que Helena tomou uma decisão que a marcaria. Por enquanto, não registraria a menina. Preferiu manter o segredo entre paredes finas e corações abertos. Preferiu acreditar que poderia, com suas próprias mãos e sua teimosia, esculpir um lugar seguro para a pequena Rosa. Ao mesmo tempo, porém, sentia a sombra de algo inevitável. Havia no ar um cheiro de mudança. Algo que já se movia ao longo das esquinas e que, tarde ou cedo, bateria à sua porta. Se inscreva para acompanhar esta história completa. Pensei que fosse só mais uma vida resgatada, mas logo nada foi mais simples do que isso. Após a pequena interrupção do mundo virtual que a vida nos trouxe, a tensão voltou em ondas. Os dias seguintes foram de vigília constante. Helena aprendeu a escutar o silêncio com o mesmo afinco com que costumava escutar Miguel a rir no quintal. Cada som de motor distante fazia aprender a respiração. Cada passo na calçada, que antes lhe parecia indiferente, agora era um argumento do destino. Rosa, por sua vez, expandia seus ecos e começava a plantar raízes pequenas na casa. Decorava os espaços com folhas recolhidas nas ruas, batia panelas pequenas em forma de tambor e cantava a canção que só ela lembrava. Cada gesto de normalidade era um fio colocado contra a tempestade que se anunciava. As conversas na cidade ganharam um novo sabor. Dom Matias, o nome que até então pairara como aviso, surgiu em conversas com detalhes. Havia relatos de que seus negócios iam além do lícito. Terrenos, contratos, proteção a comerciantes que aceitavam suas regras. Havia também relatos de que, onde ele passava, a violência deixava de ser espetáculo e se tornava utilitária, um assunto resolvido com rapidez e sangue. Mas havia também quem falasse de sua humanidade,
de como ele visitara uma criança doente numa favela e pagara o tratamento. Histórias contraditórias formavam o mosaico que a cidade estampava. Helena, acostumada a ver as nuances da vida, não caiu na simplificação. Não negou que Matias era perigoso. Também não aceitou sem prova que fosse desumano. Foi numa manhã de fumaça alaranjada que a primeira pista concreta apareceu. Um dos capangas do Dom fora visto perto do beco, falando ao telefone, olhando em direção à rua em que Helena morava. O homem tinha tatuagens que o identificavam com grupos que residiam do outro lado do rio. Alguém o reconheceu num bar e sua foto correu pelas redes locais. Quando Gonzalo, o emissário de antes, recebeu a notícia, apareceu novamente, desta vez com uma oferta. Seja razoável. Podemos mediar. Evite que isso se torne público. A oferta, disse-se entre linhas, vinha com a palavra imposta em tom suave. Médio significava interferir, colocar estruturas em ação. Helena sentiu como se estivesse no meio de um quadro que se pintava aos poucos, com pinceladas que não pediam sua opinião antes de secar. Mas havia algo que não se media. O vínculo que crescera entre ela e Rosa. À noite, quando a menina enchia os lábios em busca de palavras, papá. Helena respondia com histórias, com carinho, com presença. Havia uma força que não se negocia, uma que se constrói com o toque, com os cochichos, com a cumplicidade dos gestos rotineiros. Era essa força que lhe dava coragem para responder aos pedidos de Carter, aos recados anônimos, aos sussurros da vizinhança. Ela sabia que proteger uma criança significava abrir mão de muita coisa. Segurança, simplicidade, até a vida tranquila que lhe restara. Era um preço alto. Mas o que significava viver, se não pelo coração preparado para pagar por aquilo que ama? Nessa semana cheia de tensões, Helena encontrou-se com Padre Tomás, o homem que tinha a reputação de ouvir desgraças e transformá-las em direção. O padre era uma figura respeitada, que havia mitigado brigas entre vizinhos e oferecido conselhos a jovens perdidos. Ele escutou com calma, sem juízo, a forma mais próxima de compaixão humana. Você fez o que qualquer mãe faria, disse ele, sem afirmação teórica. Disse como quem testemunha com sinceridade. O que precisamos agora é pensar na segurança da criança. Propôs um plano que não soava como entrega. Envolver a comunidade, colocar testemunhos, formalizar uma rede de proteção que pudesse tornar difícil uma intervenção forçada. Helena ouviu atenta. Gostou do plano na medida em que não a colocava no centro do leilão público que Carter parecia desejar. Enquanto se desenhavam essas possibilidades, as sombras no horizonte tornavam-se cada vez mais definidas. Em um sábado, quando a rua fervilhava com barracas que vendiam frutas já amadurecidas, um homem de carro preto parou devagar na esquina e olhou para a casa de Helena. Não entrou. Não precisava. Os olhos no carro notaram o movimento, o barulho do rádio, a criança que brincava com um pedaço de papel. Foi a prova de que a cidade já havia acordado para a presença da menina. E com esse acordar, veio a certeza de que, cedo ou tarde, alguém viria buscar o que acreditasse seu por direito. Helena passou a vigiar a janela, a contar carros, a observar rotas. Comprou uma porta mais firme com o pouco dinheiro que tinha, reforçou fechaduras. A intimidade com o medo tornou-se rotina. Ganhar presença quando se vive à margem é aprender a transformar medo em defesa. Mas havia também pequenos sinais de ternura nos três que formavam agora uma família improvisada. Rosa aprendeu a colher feijão e a encher a panela. Helena cantava canções que não lembrava ter decorado. O cachorro da vizinha passou a dormir na soleira, como se também entendesse que ali havia algo a ser guardado. E então, numa manhã em que o sol parecia ensaiar um brilho tímido, a história mudou de tom. Um mensageiro chegou, sem nome, apresentado por Gonzalo. Veio com voz neutra, fazendo perguntas que não eram perguntas.
Amenidades. Como está a menina? Tem ela recebido visitas? O Sr. Carter tem sido incômodo? Quando Helena respondeu que a cidade estava inquieta, o emissário fez um aceno com os ombros e soltou uma frase que vinha com a leveza de uma pedra. Meu patrão quer saber onde ela está. Quer saber quem a acolheu. Helena sentiu o chão tremer. Naquele instante, a decisão dela de manter Rosa escondida tomou dimensões que pareciam ditar o futuro. Saber que alguém tão poderoso a procurava fez com que o afeto se tornasse batalha. Não era apenas a sua culpa, era também responsabilidade de proteger um futuro, a possibilidade de deixar Rosa crescer sem correr atrás do medo. Ainda assim, as escolhas humanas têm a obstinação de serem tomadas no calor do amor, e Helena, por mais medo que sentisse, não conseguiu desistir do que havia começado. Os próximos dias foram uma sucessão de vigilância e de alianças silenciosas. Gonzalo voltava de tempos em tempos com propostas de mediação. Carter fazia perguntas que pareciam afiar armadilhas. Padre Tomás buscava costurar um cordão de vizinhos que pudessem testemunhar a presença da menina e oferecer abrigo caso fosse necessário. Rosa, por sua parte, parecia já inteirar-se daquela nervura de tensão que não a alcançava em suas formas mais cruéis, mas que impregnava o ambiente com a sensação de algo por vir. E foi numa tarde de vento cortante, quando as folhas que haviam resistido ao outono rodopiavam como pássaros perdidos, que Helena ouviu ao longe o som que nenhum coração quer ouvir quando está à margem do poder. O ronco grave de motores que vinham devagar, em formação. Não era o carro de entrega. Não eram carros de passeio. Eram veículos que vinham com ordens. As luzes dos faróis recortaram a rua como facas. A mesma curiosidade que faz as pessoas olhar para um filme brutal passou por cada rosto das janelas vizinhas. No ar, algo mudou. Não era mais apenas rumor. O inevitável, aquela palavra que todos sentiam, mas poucos ousavam pronunciar, começava a bater à porta. As os veículos se aproximaram, a rua inteira se curvou a um silêncio novo, pesado. O ronco dos motores não era apenas barulho, era anúncio, presença física que ocupava o espaço como quem chega para cobrar uma dívida. Helena sentiu o estômago apertar e puxou Rosa para mais perto, como se o corpo da menina pudesse, por si só, afastar o perigo. Do outro lado da janela, as luzes dos faróis cortavam sombras nas paredes da casa, desenhando formas que pareciam mãos procurando frestas. Não houve invasão súbita. Os carros pararam na esquina, alinhados. Portas desceram com a calma de quem já havia pensado nas consequências. Homens saíram, alguns com casacos longos, outros com gravatas que brilhavam discretamente. Gonzalo veio sozinho até o portão, como se quisesse mostrar que não se tratava de ameaça imediata, mas de negociação, ou de uma demonstração de força com máscara de cortesia. A ordem é simples, disse ele, com a voz que conhecia Helena, baixa, precisa. Dom Matias quer ver a menina. Helena sentiu as palavras cair como uma lâmina. Querer ver podia significar muitas coisas. Um pedido formal, uma inspeção paternal, ou uma reivindicação em que a cidade inteira se transformava em palco. Sabia também que recusar significava testar a paciência de quem não tinha costume de ouvir? Não. Antes que pudesse responder, um carro preto extra apareceu, sem pressa. Desceu dele um homem alto, o andar de quem estudou a cidade como quem estuda um mapa a olho nu. Havia na sua face uma marca de cansaço. Olhos com pouco brilho. Não era a fúria de um inimigo. Era o cansaço de quem carrega decisões pesadas. Quando finalmente se virou para Helena, a voz saiu mais contida do que ela imaginara. Eu sou Matias Calderon, disse ele, como se o nome precisasse ser dito simplesmente, sem teatralidade. Havia uma clareza desconfortável no modo como falou, sem bárbaras ameaças, sem requintes de grandiosidade. Havia, isso sim,
uma exigência. A filha a seu lado existia como fato que precisava ser reconhecido. Rosa, adormecida no colo de Helena, mexeu-se com o movimento. Ao ver o homem, os olhos da menina se abriram. Havia algo na maneira dele de olhar que fez o corpo infantil esticar-se em espera. Não só reconhecimento, mas a expectativa confusa de que o mundo pudesse se ajeitar. Helena apertou a mão da criança, sentindo os dedos finos tremendo. Os capangas ficaram na rua, quietos, como sombras que cuidavam do perímetro. Ninguém falou durante alguns minutos. O clima era tenso, sim, mas não havia ódio explícito nas feições de Matias. Havia, antes, uma espécie de surpresa domesticada por uma dor antiga. Ele olhou para Helena e apenas disse: "Obrigado por cuidar dela." As palavras não eram um pedido de desculpas, nem um comando. Pareceram, aos ouvidos de Helena, tão humanas quanto uma oferenda. Mas a cidade não se movia por gestos isolados. Movimentava-se por registros, por aparências, por regras que protegiam uns e expunham outros. Carter apareceu naquela hora, do lado de fora, tornando-se imediato, um vulto que reclamou do que considerava seu: procedimento, ordem, direito. "Vamos resolver isso ali na delegacia", afirmou o delegado, com a firmeza de quem acredita que regras válidas serão suas ferramentas. "Não vamos tomar decisões agora, na rua." Matias franziu um pouco o senho. Havia algo nos olhos dele que dizia que ele conhecia o valor simbólico de uma delegacia. Podia ser lugar de justiça, ou um palco para políticos. Mas havia também outra possibilidade, que se a disputa fosse ali, existisse a chance de que Carter transformasse a história em seu próprio troféu. Foi então que Padre Tomás, que anos antes havia ouvido desavenças transformarem-se em acordos, atravessou a porta da casa. Vinha de braços vazios, mas o rosto carregava a calma que sempre conseguia desarmar os primeiros impulsos dos homens acostumados à intimidação. Ao vê-lo, Matias deu um pequeno passo atrás, como quem reconhecia uma figura que operava em códigos diferentes. Gonzalo fez um gesto, quase convicto de que não precisava de um mediador. E ainda assim, quando o padre pronunciou o seu desejo de mediar, os homens aceitaram. Talvez por respeito, talvez por cálculo. "Não aqui", disse o padre, com a voz que sempre dispensava o julgamento. "Vamos para a igreja. Há espaço, há bancadas, e será público." A palavra público teve peso. Carter, que nutria ambições políticas, percebeu que uma cena levada à luz de ajuntamentos e testemunhas poderia ser menos maleável do que uma assistência fechada. Matias também percebeu. Assim, por uma circunstância de interesses entrelaçados, o primeiro encontro formal aconteceu no vão central da igreja, palco que acolhia rezas, e agora um conflito que exigia visibilidade. A comunidade se reuniu, com rostos curiosos, ansiosos, alguns hostis. Dom Antônio fez-se presente como sempre, falando baixo com comerciantes que traziam problemas ao balcão. Dona Carmen sentou-se numa das primeiras fileiras, com as mãos calmas envoltas num pano. O banco estava cheio de figuras familiares. Dr. Morrison, com uma expressão que tentava entrelaçar prudência e preocupação. Alguns jovens que olhavam como quem pesquisa onde as linhas da violência começam. Carter, em sua postura sempre pronta para o discurso, abriu os procedimentos. Registro, identificação da criança, testamento de tutela, até conclusão da investigação. Matias deixou que a conversa acontecesse até certo ponto, observando com paciência. Quando foi sua vez, falou de forma direta. Não reivindicou posse com rudeza, nem fez promessas de ouro. Contou, em voz baixa, que uma parte da vida dele havia sido construída na rua, com custos que não admitia expondo, e que, por isso, os modos de proteção dele eram diferentes dos modos da lei. E depois, uma pausa,
Falou de Rosa, não como extensão de poder, mas como alguém que, quando criança, perdera algo que ainda dói. A minha vida me ensinou a proteger o que é meu, disse Matias, encostando as mãos ao peito. Se você pensa que eu venho aqui com raiva, se você acha que estou disposto a levar pelo meio que custe, está enganado. Eu quero minha filha. Eu quero saber o que aconteceu com ela. Mas posso ouvir. E se for preciso, posso esperar e fazer do jeito que não cause dano a inocentes. Era uma fala estranha vinda de quem todos temiam. Não era submissão. Era uma mistura de autoridade e apelo. Helena o observava. Por trás das palavras havia um cansaço de quem conhece o preço de força bruta aplicada sem critério. Haveria vingança, sabia-se. Sempre havia. Mas havia também o reconhecimento de que algumas situações pediam paciência, contratos e imagens públicas. Padre Tomás expôs o que poderia ser um caminho. Estabelecer provisoriamente a guarda comunitária, registrar a criança com testemunhas, abrir investigação sobre as circunstâncias do abandono e, paralelamente, criar um termo de convivência que aceitasse visitas e estabelecesse limites para proteger a menina. A proposta era um híbrido. Garantia legal em parte, mentoria social em outra. Para Carter, era uma maneira de dividir o espetáculo público e manter as aparências institucionais. Para Matias, sinalizava que ele poderia ter seu contato com a filha sem uma cena de conflito aberto. Helena ouviu e sentiu que o avanço cinzelava possibilidades. Simultaneamente, a memória de Miguel apareceu nítida como uma lâmpada. Lembrou-se dele, dizendo que as grandes batalhas da vida, as que mudam destino, exigem ideias simples e coragem calma. Respirou fundo, e quando o padre perguntou-lhe se aceitava o termo, respondeu: "Eu aceito, mas desde que Rosa esteja segura. Não quero que ela vire moeda de troca." A frase, curta e direta, trouxe aplausos discretos da plateia. Era uma sentença de amor que não se curvava ao espetáculo. Carter protestou por formas, por protocolos que precisavam ser seguidos, mas sabia que num debate com testemunhas, a cidade podia pender a favor de quem demonstrasse humanidade. Matias aceitou as cláusulas propostas: visitas acompanhadas, participação em decisões sobre saúde e educação, um reconhecimento formal dos laços, sujeito a uma investigação que não seria usada por Carter como palanque político. O padre sugeriu ainda que um advogado independente, alguém respeitado na comunidade, atuasse como fiscal do acordo. Dom Antônio indicou um nome, e o rapaz aceitou, com a vela do dever acesa. Mas a formalização seria apenas o começo. Havia desconfianças que não eram apagadas por assinaturas. Havia vizinhos que não queriam que a presença de Rosa trouxesse problemas. Havia capangas, sempre prontos a transformar qualquer recuo em sinal de fraqueza. E havia Carter, que contava votos. Na saída, Matias falou novamente com Helena, sem público. Gonzalo permaneceu atrás. Não havia capangas perto, nem carros alinhados. Havia, sim, um espaço de humanidade que se abria. Frágil, tenso, porém real. "Eu nunca quis que ela passasse por isso", disse ele, encostando a mão numa grade. "Se houve erro, não sei, mas quero consertar." Helena sentiu as palavras qual serem pálidas ante a intensidade do que vivia. Olhou para Rosa e entendeu que o homem diante dela não era apenas um título. Era alguém marcado por escolhas que, de algum modo, também doeram nele. Por um instante, imaginou o que seria ter Miguel ali, assistindo àquela negociação. Pensou que talvez ele tivesse sorrido, de um jeito cansado, e dito que havia duas formas de ser corajoso: lutar com armas ou lutar com cuidado. Os meses que se seguiram foram de costura lenta. O acordo assinado naquele dia não apagou dúvidas, mas abriu caminhos. Houveram visitas regulares de Matias, sempre acompanhado nas primeiras vezes por Gonzalo, depois apenas por um homem que parecia escolher com cuidado as palavras que dizia à menina. Ele trouxe presentes simples, um livro de imagens,
uma caixa com brinquedos que vinham embalados com cuidado, nada de ostentação. Às vezes, ficava parado no portão, observando Rosa brincar como se cada gesto da filha fosse um alto relevo que o ensinava a ser novamente humano. Helena aceitou as visitas. Em casa, algumas noites, ela sonhava que a liberdade que dera a Rosa poderia, num ato bifurcado, arrancá-la do seu mundo. Ainda assim, surgiram dias com a ternura que se empresta às rotinas, café compartilhado, leitura de histórias com vozes diferentes, risos que nasciam das respostas tortas das crianças. Rosa, por seu turno, aprendeu a receber o pai com timidez e a voltar para Helena com a mesma necessidade de colo. Havia um ritmo novo na casa, que mesclava medo e cuidado, vigilância e ternura. No entanto, a cidade não aprendeu tão rápido a conviver com a novidade. Carter continuava a procurar ângulos que lhe servissem. Jornais locais acompanhavam a história. Em mesas de bar, havia quem falasse de ousadia da viúva e de legitimidade do chefe. Alguns comerciantes preferiram manter distância, outros ampliar a conversa, ansiosos por votos e favores. A polarização era natural. Helena sentia, algumas noites, que havia esquinas em que pessoas deixavam de cumprimentá-la. Dona Carmen, porém, aproximou-se de vez em quando com bolos e pratos prontos, como quem oferece curativos para o coração. Dom Antônio trouxe propostas práticas. Escola, emprego para Helena, se ela quisesse. E Helena, que não buscava grandes transformações, viu-se diante da oferta de recomeço. Enquanto isso, Matias pagava o preço de sua presença pública. Mostrou em público que podia ser pai. Mostrou também que as sombras do seu passado o seguiam. Houve quem lembrasse de negócios duvidosos, de contas que não foram pagas, de rancores antigos. Capangas que antes serviam de retaguarda tornaram-se problemas políticos que exigiam controle. E Matias, perceptivelmente, perdeu noites em que ponderava se valia a pena manter um império que expunha sua filha. Naqueles momentos, Helena viu nele um homem que escolhia pequenos gestos de reparação em vez de exaltação de poder. A verdade é que não havia final simples. A existência de Rosa entre dois mundos exigia ajustes constantes. Em uma reunião no posto de saúde, onde Dr. Morrison registrou consultas, decidiu-se por um plano pedagógico. Rosa iria à escola municipal com tutela compartilhada, e havia um compromisso formal de que sua proteção seria priorizada sobre qualquer desejo adulto. Padre Tomás tornou-se uma espécie de guardião moral do acordo, visitando semanalmente e falando com as famílias da região sobre responsabilidade e segurança. As visitas do pai foram reguladas por horários e acompanhadas por uma rede que incluía a vizinhança. A intenção era privada e exposta ao mesmo tempo, proteger sem aprisionar. Houve momentos de tensão. Em certa ocasião, um grupo de jovens, incentivados por um senhor que via na história um ganho para acertar contas com Matias, tentou intimidar a casa de Helena com palavras e pedras. A polícia, avisada, chegou em números que fizeram a rua tremer. Mas Dom Matias, informado, não permitiu que seus homens respondessem com violência pública. Em vez disso, ele apareceu sozinho e pediu que o confronto terminasse. Foi uma cena curiosa. O homem que comandava temores pediu silêncio em nome da filha. A presença de Matias impediu o que poderia ter sido uma escalada. A sua escolha foi uma demonstração de que a paternidade, ao menos ali, funcionava como freio moral. Ao longo daqueles meses, Helena também reconstituía partes de si mesma. Reparou a cozinha com o dinheiro que Dom Antônio ajudara a conseguir. Voltou a costurar com calma. Trabalhos pequenos surgiram. Uma senhora contratou-a para fazer concertos, uma padaria chamou para ajudar. A vida prática, que antes era só sobrevivência, tornou-se gesto de reconstrução. Havia dias em que a ferida de Miguel doía menos, substituída por uma sensação estranha, a de que a casa estava viva de novo. Rosa trouxe bagunça e risos.
Trouxe também perguntas que testavam os limites de todos. A menina cresceu sob olhares que, aos poucos, suavizaram. Começou a traçar amigos na escola, a desenhar mais claro o pai nas folhas, a escrever o nome Rosa com orgulho. Havia desenhos que ainda representavam carros pretos, figuras grandes e mãos que agarravam, mas havia também um sol tímido entrando nos cantos das folhas. Helena observava e, vez por outra, lia as linhas como se fossem mapas que apontassem para um futuro que, por enquanto, se fazia passo a passo. A cidade, que antes sussurrava troféu, começou a dizer filha com menos aspereza. O processo de aproximação entre Helena e Matias também não foi linear. Foram conversas honestas, em que pontos sensíveis estavam sempre à vista. Ele sabia falar de negócios, e Helena, de perdas. Em uma tarde, sentaram na varanda e falaram sobre Miguel. Matias contou, entre pausas, que também perdera alguém quando era jovem, uma mulher que caminhara consigo por 1 ano apenas, e que desde então sua vida aprendera a construir muralhas. Ao mencionar a mulher, os olhos do homem ficaram distantes, e Helena viu ali uma ferida correspondente à sua. Era surpreendente sentir, entre dois que vinham de vidas tão diferentes, um eco de perdas que os aproximava. Eles dizem que nós, que fizemos escolhas difíceis, não podemos cuidar, disse Matias uma vez, mexendo num café. Mas ser duro com o mundo não impede que o coração arda no escuro. Helena respondeu com uma simplicidade que sempre tivera. Cuidar é escolha, Matias. E também é coragem. A sua coragem é outra. Não precisa ser só força. Pode ser constância. Os meses se acumulavam com pequenas vitórias. Uma carteirinha escolar para Rosa, uma consulta com um psicólogo infantil recomendada pelo posto, um termo assinado que deixava claro o compromisso de Matias com a proteção da criança. E aos poucos, a cidade passou a vê-la como um caso que não precisava mais, necessariamente, de sangue e espetáculo para existir. Porém, a paz era uma construção frágil. Surgiram novos ventos quando um rival de Matias, alguém que via no dono do império uma inimiga a ser derrubada, resolveu explorar a narrativa. Houveram tentativas de subverter o acordo, de forçar a Blicerco em pontos mais vulneráveis. Uma noite, quando Helena e Rosa dormiam, houve tiros ao longe. Não pertinho, mas o suficiente para reavivar medos. Helena acordou, sentiu o coração disparado e aparou a respiração da menina com as mãos. No dia seguinte, conversou com Matias. Pediu proteção, não para si, mas para a vida que compartilhavam. Matias respondeu com a franqueza que aprendera a cultivar. Proteger era seu ofício, mas também havia um custo. Ele não podia desmantelar estruturas só para manter uma casa segura. Havia riscos políticos, inimigos que aproveitariam qualquer deslize. Ainda assim, firmou-se numa ação concreta. Redirecionou alguns recursos para reforçar a segurança do bairro, sem fazer disso espetáculo. Pagou por câmeras comunitárias, incentivou mutirões de iluminação e apoiou iniciativas que integrassem os moradores. Não era um gesto de espetáculo, era pragmático e discreto. E, acima de tudo, era sinal de que a presença dele ali se transformava num investimento menos na violência e mais na estabilidade. A transformação social aconteceu devagar, com resistências. Algumas vozes nunca se calaram. Outros, contudo, mudaram. Dona Carmen passou de cautelosa a protetora. Dom Antônio transformou um pequeno comércio em local para doações de livros para a escola. Dr. Morrison colocou consultorias gratuitas para a vizinhança uma vez por mês. Eram movimentos pequenos, repetidos, que rearrumavam as partes frágeis da comunidade. No meio dessa reconstrução, Helena teve que encarar um desafio íntimo quando recebeu uma proposta. Um emprego melhor, numa cidade próxima, que exigia mudar de casa. Era uma chance de estabilidade maior. Discutiu com Rosa e com Matias, que ouviu sem surpresa. A ideia de deixar a rua que vira palco de tantas memórias era estranha.
Mas havia também o impulso de construir um espaço sem sombras tão densas. Depois de muitas conversas, opcionais e cheias de lágrimas, decidiu-se por um recomeço com condições. O acordo de custódia seria reavaliado para permitir que Rosa mantivesse visitas regulares ao pai. A mudança física, o novo apartamento, o bairro com calçadas bem iluminadas, a escola nova, trouxe um ritmo diferente. Rosa fez novos amigos. Helena começou a frequentar aulas noturnas de alfabetização e a trabalhar meio período numa escola. A vida que antes era exercício de cuidado básico foi ganhando novas formas. Fins de semana no parque, visitas ao médico marcadas sem pressa, risadas em que antes havia apenas respingos de alegria. Havia, no entanto, a consciência de que a segurança ideal não existia. Havia sempre feridas. Mas havia também a certeza de que escolher cuidar já mudara o curso de tudo. Os anos passaram, com a cadência própria de quem aprende a conviver com a complexidade. Rosa cresceu, e seu nome foi se tornando sinônimo de ponte entre mundos. A cidade que antes a sussurrara como problema, passou a reconhecê-la. Pequenas lojas olhavam para ela com ternura. Antigos críticos, agora pais, viam na menina um exemplo de como a coragem de uma mulher simples havia modificado caminhos. Helena, por sua vez, ganhou uma estabilidade calma. Seu rosto carregava ainda cicatrizes, mas havia alegria no peso dessas marcas, como medalhas de resistência. Matias, povoado de escolhas difíceis, continuou a pagar preços. Inimigos que surgiam, queria retomar territórios, negócios que precisaram ser ajustados, aliados que cobravam lealdades. Em contrapartida, ganhou algo que para ele valia mais: a possibilidade de estar presente sem transformar o dia a dia da filha em espetáculo. Em alguns dias, aparecia com um sorriso discreto, levando Rosa para almoçar ou para uma aula de música. Em outras ocasiões, enviava bilhetes com pequenas notas de poesia que a menina guardava num caderno. Houve, claro, pontos duros. Carter continuou com ambições. Em um determinado momento, tentou questionar os termos do acordo em praça pública, buscando desgastar Matias politicamente. A resposta não foi sangue, foi a presença da comunidade, a quem o padre abrira espaço para falar sobre responsabilidade e compaixão. Numa assembleia, cidadãos levantaram a voz em defesa de Helena, de Rosa, de um caminho que não fosse pavimentado por violência. A retórica de Carter perdeu força diante do peso das pessoas que escolheram a paz. Ele recolheu-se por algum tempo. As eleições vieram e foram embora, desinteressadas. A conclusão dessa história não veio num clímax explosivo. Veio num dia ordinário que se tornou simbólico. Rosa completou 6 anos, e a festa pequena reuniu vizinhos, professores, o padre, Matias, com um presente que ela desembrulhou com olhos brilhantes. Um conjunto de livros de histórias. Helena colocou uma mesa simples com bolo, salgados e uma toalha limpa. Havia música baixa e crianças correndo. Os adultos conversavam, alguns ainda com reservas, outros com gestos de afeto. Na hora de cantar parabéns, a menina olhou para todos e, sem cerimônia, soprou as velas com uma vontade que arrastou alegria para o ar. Matias ficou um pouco afastado, olhando. Quando Helena o fitou, ele inclinou a cabeça num sinal de respeito. Não houve beijos, promessas grandiosas ou cenas dignas de manchetes. Havia apenas o som das conversas e a sensação de que algo fora recuperado. A dignidade de uma vida que não precisava ser moeda para ninguém. Ao final da tarde, quando os convidados foram-se ou ficaram nos cantinhos conversando, Rosa puxou Helena pelo avental e sussurrou: "Mamãe, obrigada por me trazer para casa." Helena sentiu as lágrimas chegarem sem alarde. Havia tanta coisa naquela frase: reconhecimento, alívio e um futuro que sorria, ainda que com marcas. Olhou para a menininha, que agora era quase menina grande, e respondeu: "Obrigada por me deixar ficar."
Matias, ouvindo de longe, aproximou-se e ficou alguns segundos em silêncio, respeitando o espaço dos dois. Depois sorriu. Não com aquela ostentação de poder, mas com a calma de quem aprendeu que algumas vitórias se medem em silêncio. Ele se ajoelhou, pegou a mão de Rosa e, sem palavras, deixou que o gesto falasse. Era um contrato não escrito. A presença dele seria menos dramática e mais constante. Anos depois, quando alguém na cidade recordava o episódio, falava de uma viúva que acolheu uma menina e, por meio desse gesto, transformou a cidade em algo menos amedrontador. Citavam não tanto o medo que existira, mas a coragem que decidira em favor da vida. E havia também lições duras. O preço da presença de Matias no mundo era real, os limites do que a lei podia fazer também. Mas houve, acima de tudo, um movimento de pessoas que decidiram não permitir que uma criança fosse reduzida a troféu. No fim, a promessa feita por Helena na primeira noite, de salvar e cuidar, revelou-se um ato que não libertou ninguém de suas sombras, mas criou uma fronteira onde a ternura, a persistência e a negociação puderam florescer. Rosa cresceu entre dois universos, o do cuidado materno e o do pai que o mundo julgava. Sofreu, aprendeu, perdoou onde pôde. Helena, que antes sonhara apenas com um fim tranquilo, encontrou um propósito maior, o de manter viva a coragem de proteger o que ama, mesmo quando o preço parecia alto. E quando a cidade, alguns anos mais tarde, recebeu notícia de que um projeto social no bairro havia reduzido a violência e incentivado a escola, muitos lembraram de quem começara tudo aquilo com um gesto aparentemente simples. Dom Matias continuou seu caminho, nem totalmente redimido, nem totalmente condenado. Continuou, como qualquer homem que carrega o poder, a colher as consequências de suas escolhas. Helena continuou a costurar vidas, a sua, a de Rosa e as de alguns poucos que a ela se aproximaram. E Rosa, com o tempo, aprendeu a escrever sua própria história, livre o suficiente para entender que a origem não define o destino. Conte nos comentários. O que você faria no lugar de Helena? Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir sobre coragem e sobre a possibilidade de construir pontes onde antes havia só muros.